As nossas Bíblias, na carta aos Romanos, capítulo 11, nós vamos fazer a leitura responsiva do verso 1 até o verso 8. Romanos 11, de 1 a 8. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Um texto da palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 11. Em que fala de Israel. Fala de Israel e dá a ideia dos gentios, como nós que chegaram à graça, operando em nós, nos fazendo novas criaturas em Cristo Jesus. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite num assunto de bastante profundidade dentro da palavra de Deus, para que nós entendamos de ponta a ponta daquilo que se fala e daquilo que a Bíblia mostra sobre isso. A eleição da graça, ou seja, a escolha da graça, para nós entendermos perfeitamente o que é isso. Nesse texto que nós lemos em Romanos 11, ele diz que veio o endurecimento sobre Israel. Mas no verso 5 diz assim, falando de Elias, que Elias, vem contando a história, que Elias falou, Senhor, mataram os teus profetas e estão procurando me matar também. Só eu sirvo ao Senhor, todos se dobraram a Baal. E o Senhor falou para ele, não, Elias, eu separei 7.000. Eu separei. Observa que é uma ação de Deus separando. Eu separei 7.000. E ele fala que desse remanescente de Israel, no verso 5, assim pois também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Ou seja, não é uma época de grande salvação dos judeus, mas a salvação de judeus, por causa da eleição da graça de Deus. O primeiro conceito que nós temos que ter bem firmados em nós é que nós somos eleitos. Isso nós entendemos bem a graça. A religião, você se oferece. O Evangelho, Deus te busca. E Deus busca por uma eleição de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4.
diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A vossa eleição é de Deus. Eu quero fazer isso para que haja um entendimento do que é eleição da graça e uma diferença total de predestinação. Todos nós fomos previamente destinados à salvação. Não há um grupo só destinado à salvação. Há uma humanidade destinada à salvação. Quando o Senhor Jesus falou da cruz, Ele falou: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A predestinação não é de um grupo, é da humanidade para a salvação. A eleição é um fato diferente de predestinação. A eleição é a escolha que Deus faz, dando o conhecimento da palavra de Deus para que a pessoa chegue a essa experiência real de ser uma nova criatura em Cristo. Então vamos fazer isso aí em partes para nós fixarmos bem esse conceito da palavra de Deus. Abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versos 44 e depois 65, Evangelho de João, capítulo 6, verso 44, e depois o verso 65. O verso 44 diz assim: ninguém pode vir a mim, Jesus falando, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. No verso 65 diz da mesma maneira, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Então essa é a visão que a palavra de Deus vai nos mostrar. Eu queria colocar uma pergunta: por que um ouve a palavra de Deus e crê, e o outro ouve a mesma palavra de Deus e não crê? É um mistério da palavra de Deus. Mas por que um crê e outro não crê? Buscando isso na palavra de Deus, olhando na palavra de Deus, é interessante observar que o conhecimento de Cristo é quando essa palavra entra no coração. Você não conhece Cristo do lado de fora, você conhece Cristo do lado de dentro. A palavra de Deus, ela entra na vida da pessoa e a pessoa conhece Cristo de dentro para fora. O conceito fica no seu coração, firmado no seu coração. Em João 6, no Evangelho de João 6, ele dá uma sequência clara no verso 45, que já vem lá dos profetas do Velho Testamento. Diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ele ouviu, aprendeu e vem a mim. Há uma diferença entre ouvir e escutar. As pessoas estão reunidas nesse auditório, alguns estão ouvindo a palavra, outros estão escutando. Ou seja, uns estão absorvendo a palavra e outros estão aqui dentro passando a palavra através da sua mente e saindo por outro lado e caindo lá no chão. Alguns estão absorvendo isso daí e aprendendo.
Outros estão simplesmente ouvindo, olhando, fazendo assim. Eu conversava com um rapaz ontem, e ele estava falando da dificuldade que as pessoas têm em ouvir. Eu primeiro comecei a mostrar para ele que às vezes as pessoas têm a impressão que estão ouvindo e não estão ouvindo. Você pergunta, o que eu falei? Ah, não sei. E ele estava dizendo que encontrou com o irmão, ele não pôde ir à igreja num dia, encontrou com o irmão falou, você perdeu, rapaz, o culto foi uma bênção, Deus operou de tal maneira, e falou com ele todo alegre, ele falou, que bom, como é que foi? E teve muito, cantou fulano, e teve a música de tal, e teve a música do fulano de tal, e cantou isso, e teve o conjunto de cá, e teve o fulano de... Aí contou tudo que cantou, e aí ele pontou a mensagem, e a mensagem foi uma bênção, foi sobre o quê? Não me lembro. Mas foi uma bênção. Mensagem que foi uma bênção e você não se lembra. Não foi palavra de Deus. Porque não seguiu essa sequência. Ouvir, aprender. Toda vez que nós ouvimos a palavra e acabamos de ouvir a palavra, você fala, poxa, hoje o Senhor me revelou mais uma coisa da palavra de Deus. Aí você fala, ah, bem, teve resultado. Porque a cada dia o Senhor acrescenta o seu conhecimento. A cada dia. A cada dia você ouve. Mas às vezes você está aqui, gostou e cantou e foi muito bom, mas você está meio agoniado. Está pensando que amanhã já é segunda e que tem que fazer uma série de coisas. Ou está pensando, eu tenho que me casar, eu tenho que fazer uma série de coisas. Ou está pensando em algumas outras coisas da vida que tem que resolver. Por isso que a gente olha quando entra na casa do Senhor, sossega a alma para ouvir. O Senhor diz que aquele que ouve e aprende a palavra de Deus, em sequência ele vai a Jesus. Ele não precisa de apelo nenhum, porque ele vai, porque ele ouviu e aprendeu e sabe. Eu não vou bater em lugar errado. Está escrito, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não conceder, se o Pai não trouxer. O Pai ensina a sua palavra, a palavra entra no coração e a pessoa vem a mim. Por isso que alguns estão ouvindo a palavra, aprendendo e se firmando em Cristo. Outros estão ouvindo o que se fala, não estão aprendendo, e nesse aprender existe uma coisa muito firme na mente das pessoas que se chama soberba. Soberba é uma falsidade, é uma muralha falsa que o homem, na sua falibilidade, construiu para rebater as coisas de Deus. Ele teve uma assessoria firme nessa construção de Satanás. Satanás foi o engenheiro da obra, fez essa obra belíssima e ele diz, rejeito isso. Até porque Satanás quer ficar com alguém com ele. Então ele cria essa barreira, que é a barreira para impedir que a palavra de Deus entre no coração. Bate, eu não concordo com isso. Eu acho que não é assim. Quando a pessoa não conhece as coisas eternas de Deus, e a palavra de Deus entra primeiro no coração para depois gerar na pessoa a evidência de Cristo. Essa é a sequência. Nós temos o aprendizado formal, em que nós vamos à escola, e quando nós chegamos na escola, o professor explica, e você fala assim, não entendi. Aí ele vai e explica de novo. E o convencimento vem externo. Na palavra de Deus, a palavra de Deus é exposta. E a palavra de Deus, quando ela é exposta, ela entra na mente e vai ao coração. Você crê na palavra de Deus. E crendo na palavra de Deus, ela começa a fazer o efeito de dentro para fora. Exatamente, ele vai formando Cristo no interior da pessoa. Por isso que o Senhor diz, só vem pelo Pai. Aquele que ouve a palavra de Deus aprende, e quem aprende vem a mim.
Não há como fugir. Eu, na minha Bíblia, tenho nesse texto marcado assim, fisgado. Não sou pescador, mas gosto dessa expressão, botei fisgado. Porque aquele que ouviu a palavra de Deus e aprendeu do Senhor, esse não tem jeito, esse vem. Por quê? Porque ficou esse conceito firmado. Eu quero analisar o que aconteceu com Israel nesse texto. E por que alguns de Israel foram tirados desse grupo. Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, nós conhecemos de cor. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem são esses? Os judeus. Ele veio para eles, mas eles não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Jesus esteve várias vezes com os judeus falando da questão deles. Ele falou, olha, nós temos pai. Nós somos filhos de Abraão. Nós estamos debaixo da graça de Deus através de Abraão. Nós somos salvos por causa de Abraão. Nenhuma atitude ele achava que eles tinham que tomar. Ele falou, olha, foi dada a lei para a gente, e a gente cumpre algumas coisas da lei e é suficiente. Eles entraram numa ideia de que eles se bastavam. O fato de Abraão ter sido fiel, que Deus ter escolhido Abraão, ele achou que com isso eles já estavam por osmose, sendo salvos. Aliás, é uma das coisas que o mundo entende hoje, o mundo divide em feudos, né? As pessoas têm ideias de tradições. Por exemplo, o judeu é muito tradicional dentro da sua ideia de salvação, de religião, de ser uma raça separada. Ele fala, nós somos os eleitos, vocês são os perdidos. Outras raças no mundo começaram a se considerar raças superiores e raças inferiores, quando Deus criou tudo igual. Deus fez da mesma maneira. Mas os judeus se acharam e acharam durante todo o ministério de Jesus que eles se bastavam. E falavam de Jesus, de qualquer maneira, Jesus fazia um milagre, ele não queria reconsiderar o milagre, mas alguns naquele meio consideravam o milagre. Nicodemos era um homem de cargo alto dentro do judaísmo, e ele foi de noite procurar a Jesus. Falou, olha, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se de Deus não for enviado. Os outros nem queriam saber se era de Deus, se não era de Deus, eles queriam cortar. Qual é a diferença entre os dois? Um observa as coisas de Deus e os outros não observam as coisas de Deus. Por isso que alguns, o endurecimento veio sobre Israel, mas alguns poucos foram separados. Até o Senhor usou a expressão, um resto. O resto é o que sobrou. É muito pequeno desse grupo que foi separado. Mas a palavra de Deus fala assim, olha, eles foram tirados do ramo e nós fomos enxertados. Os gentios foram enxertados. Mas fala, não fica presumindo em você que você é especial e o outro é perdido. No verso 25 de Romanos 11, diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Tem dois tempos que a Bíblia fala em gentio. Plenitude, entrada da plenitude dos gentios e tempo dos gentios.
São duas coisas distintas. O tempo dos gentios é o tempo em que Israel será pisado pelos gentios até que haja o domínio de Israel. É um tempo. E a plenitude dos gentios é quando a graça de Deus opera até que haja a entrada total dos gentios. Esse é o período da igreja na terra, coincidente com o período da obra do Espírito Santo. Quando os santos forem arrebatados, a Bíblia dá claramente a noção que a plenitude dos gentios terminou ali. Eu tenho um entendimento que a grande tribulação será um período de salvação dos judeus. Não um período de salvação dos gentios. Mas alguns falam assim, mas será que não vai se salvar nenhum gentiozinho, uma coisinha assim? Um sozinho que ficou lá meio perdido? Falei, eu entendo que a plenitude dos gentios tem entrado. Agora, eu não posso ir adiante do que a Bíblia me mostra. Só posso parar aí. Mais adiante, eu não sei o que é. Mas veio o endurecimento durante um período. Mas o endurecimento é sobre grande parte de Israel, mas não é sobre todo Israel. Tem um resto que foi eleito pela graça. Quem separou? Quem separou? Nós somos eleitos. Vamos voltar ao conceito inicial. Quem nos elege? É Deus. Nós somos eleitos por Deus. No início dessa mensagem, nós começamos a observar, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. É Deus quem elege. É Deus que tirou esse grupo. Agora, tirou por quê desse grupo? Por que Nicodemos foi buscar o Senhor de noite para falar sobre isso? E por que o resto queria somente matar a Jesus? Por que isso? Porque ele identificava coisas de Deus. Porque alguns chegam ao conhecimento de Deus olhando a mesma coisa que o outro não consegue enxergar Deus. A Bíblia diz, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia. As pessoas olham a natureza e olham, falam, Deus existe. O outro olha a natureza e fala, Deus não existe. Estão olhando o mesmo quadro. Por que isso? Porque o seu coração é preparado para ver a Deus. Quando a humanidade foi criada, quando Adão caiu, é o período entre a criação e a primeira vez que se ouviu falar em Deus, passaram pelo menos 235 anos. Foi quando nasceu Enos, filho de Sete, que começou a se invocar o nome do Senhor. Houve um período de 235 anos, menos o período da queda, vamos imaginar que seja uns 30 anos, alguma coisa tenha acontecido aí, vamos imaginar 200 anos. 200 anos não se falou em Deus. E por que Sete foi invocar o nome do Senhor, se o nome do Senhor não era invocado nem por Adão, nem por Eva, nem por Caim? Por que ele foi invocar o nome do Senhor? Porque o coração é propício às coisas de Deus. Isso chama-se eleição. Alguns ouvem e não se interessam. Alguns não se interessam porque não conhecem. Alguns não se interessam porque têm todo um arcabouço de formação que veio aprendendo durante anos a fio que bloqueiam. Mas querem Deus. Outros decididamente não querem Deus. Mesmo que esclareça a palavra, quando a palavra de Deus chega a ele, ele diz, olha, eu não quero essa palavra, eu rejeito essa palavra. Aí isso é bobagem, você acredita num negócio desse? Há pouco tempo, uma pessoa chegou para mim e me contou aqui na igreja que seu filho foi falar da mensagem da cruz com um rapaz recém-formado num seminário que agora iria assumir uma igreja evangélica.
E ele ficou maravilhado falando a esse seminarista sobre a mensagem da cruz. Esse seminarista começou a rir dele. Falou, isso é balela. Teve nada de Jesus morrer na cruz por nós, não tem nada disso. E se mostrou como se fosse um homem culto. Aliás, todo inculto gosta de se mostrar culto, né? Todo aquele que não sabe nada gosta de falar que sabe muito. Aquele que sabe bastante fica quieto, porque sabe que ainda sabe pouco. Mas ele falou e esse rapaz que falava com ele foi em todo o tempo maltratado na linguagem pelo outro. Fala, não, nada disso aconteceu, isso é bobagem, isso é história. Aí o rapaz perguntou, mas por que você vai pregar? O que eles quiserem ouvir. Aí nós podemos ficar escandalizados. Quem é esse daí? Ele conhece, mas não quer. É isso que a palavra de Deus diz também do povo de Israel. Muitos sabiam a verdade, mas não queriam a verdade. Outros estavam ali procurando a verdade incessantemente. Era o caso de Nicodemos. Por isso que o Senhor cortou a conversa com ele quando ele falou, olha, você tem alguma coisa, você foi enviado por Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se de Deus não foi enviado. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Acabou a história. Vamos encurtar porque o que você está querendo é isso. O Senhor Jesus sempre foi muito prático na maneira de falar. Ele nunca ficou de conversa fiada, né? Pois é, Nicodemo, você sabe que eu vim pelo Pai. Ele podia citar tudo que está em João 6. O Pai me enviou para vir aqui, mas ele falou, olha, eu sei a necessidade que esse homem tem. Ele quer Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, alguns foram separados. Separados por quê? Porque querem Deus. Romanos 11, 8. Diz assim, o texto, dizendo que o Senhor é que deu, como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Mas diz assim, alguns foram eleitos. No verso 5 diz assim, assim pois também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Alguns foram separados. Ele diz que é um resto, é um pequeno grupo. Irmãos, eu quero colocar para os irmãos uma verdade que precisa reinar na nossa mente. A graça é uma solução de Deus para o homem e não uma dívida de Deus com a humanidade. Veja bem essa diferença. A graça é uma solução de Deus para o homem, mas não é uma dívida de Deus com a humanidade. Às vezes a pessoa, Deus tem que me salvar. Não tem, não. Não tem, não. Em todos os momentos da vida, o Senhor age pela sua misericórdia e pela sua graça. Mas ele não tem qualquer dívida com a humanidade, porque quem rejeitou a Deus foi a humanidade. Não foi Deus que rejeitou o homem, ao contrário, Deus amou. Mas o homem rejeitou. Deus tem que me salvar, porque eu não tenho culpa de ter nascido. Também, ótimo, você fica com essa ideia, lá no inferno você discute com o diabo, que é o teu pai, sobre essa questão. Por que isso? Porque esse é um fato. Quando Adão entregou o domínio a Satanás, ele diz, tudo daqui por diante é teu. Ele falou para Jesus, Satanás falou para Jesus, tudo isso me pertence. Porque me foi dado. Quem deu? Adão. Ora, eu entrego a minha casa para o traficante.
ele começa a traficar droga na minha casa. Aí vem a polícia, dá tiro, faz uma série de coisas, eu fico aborrecido. Por que eu estou aborrecido? Ah, não, porque eu sou um homem de bem. Não. Eu abri a minha casa para ser um local de tráfico. É isso que Satanás iludiu a Adão, e Adão entregou, ele entregou todo o domínio e toda a humanidade. Então a graça, o Senhor explica para nós entendermos que graça não é dívida, ele não tem que. Ele faz por amor. É o primeiro ponto fundamental nós entendermos. Não é porque ele tem que me salvar porque eu nasci. Você pode questionar o teu pai e tua mãe por que te fizeram. Você pode falar, poxa vida, por que vocês não abortaram? Por que vocês não tomaram pílula para que eu não tivesse nascido? Essa questão você pode falar com eles, mas você não pode questionar a Deus quanto à sua salvação, porque você nasceu de uma geração completamente corrompida. Você pode chegar lá para Adão, que eu creio que não esteja no céu, você vai chegar lá embaixo e vai falar com ele aí. Como é que a pessoa fala? Pegou mal, né? Fez mal? Foi mal, foi mal. Eu espero que ninguém vá questionar ele lá, porque eu espero que esteja diante do Senhor e fala, foi bem. A misericórdia é um desígnio de Deus. Lá em Romanos 9,15, diz assim, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos imaginar que eu fosse um homem muito rico e que eu resolvesse deixar um dinheiro além da minha herança, partir a minha herança poderosíssima, partilhar e deixar para a irmã Rubenita. É teórico, não fica alegre não. E nem eu sou rico, nem tenho herança para você. Aí deixei para ela. Aí a Raquel fala, poxa, a Rubenita ganhou e eu não, por quê? Tem direito também? Não tem não. Por que não tem direito? Porque é meu. Meu dinheiro. Não é meu? A salvação vem de Deus. Observa bem isso. A salvação vem de Deus. Ele não tem dívida com a humanidade. A humanidade é que tem dívida com Deus. A eleição, essa separação que Deus faz, é objeto da sua graça. Ele escolhe por aquele que, ouvindo a palavra, o seu coração se torna dócil. Agora o outro ouve a palavra e fala, eu não quero, estou revoltado com Deus. Eu às vezes perco a paciência quando ouço essas coisas, a pessoa diz, não, estou revoltado com Deus porque isso aconteceu comigo. Fala, vem cá aí antes. Houve Deus na história? Quer dizer, a pessoa faz toda sorte de erros e depois que Deus está lá no buraco, está falido, está doente, está quebrado, está com um monte de coisa, fala, Deus me abandonou. Mas você nunca teve com o Senhor. Você está querendo cobrar dívida no lugar errado. Chega lá para o diabo e fala com ele, chefe, e aí? Muitos desses empresários, eu sei disso pelo meio, fazem pacto com o diabo. Está pensando que são homens nobres? Vai lá cortar a cabeça de galinha. Deita lá em sangue. Fazem uma série de coisas querendo. Aí o diabo, ele não conhece o diabo, a gente que conhece pela palavra de Deus, o diabo dá um tapete mágico, que a pessoa pisa, ele puxa. E é um tombo seguro. Depois que a pessoa cai, fala, Deus me abandonou. Não, é o chefe. Vai a ele, conversa com ele. Fala, por que você fez isso?
E ele vai dizer, porque eu vou fazer de novo. Aí ele fala assim, não, porque você precisa agora se aprofundar mais. Isso está até certo o termo, que é se aprofundar aí profundo mais. Mais vezes. É essa a ação. O que Deus faz é uma eleição. Ele pega aquele, olha, eu lancei a minha palavra, eu recebi essa palavra no meu coração, fala, Senhor, olha, eu nem estou entendendo esse negócio direito, mas eu sei que o Senhor está nisso. Eu sei que a verdade está nisso daí. Então o Senhor me esclarece. Eu conto daquele rapaz lá no Paraná, que o pastor Glênio fugia dele, ele atrás do pastor Glênio. Ele dizia, pastor, eu não estou entendendo isso daqui, tal. E o pastor Glênio acabou de dar uma palestra, estava cansado, olhava, lá vinha ele, pastor, isso daqui e tal. E ele já correndo, evitava, olhava pela fresta, será que ele está aí? E quando ele saía, estava lá o sujeito em cima dele. Ele disse que foi um dia dessa pessoa em cima. E ele ainda olhou de madrugada o homem andando pelo campo de futebol. Sabe por que isso? Porque aquele que deseja ardentemente não tem tempo a esperar. Quando eu vejo a pessoa assim na palavra de Deus, eu fico muito alegre. Ele está agoniado na palavra, então é bom. O problema é quando está indiferente, mas ele está agoniado com a palavra. Aí chegou de manhã e falou, eu entendi. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Custou uma noite. Até que essa palavra viesse ao coração. Uns são salvos e outros não. O Senhor fez essa sequência: ouvir, aprender e vir a Jesus. Lá em Isaías 30, verso 9, diz assim: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles não querem. Eu quero colocar esse texto para entender essa palavra. Eles não querem. Por que o Senhor não nos salva de maneira totalitária? Falar, eu salvo e acabou. Porque Ele quer que nós creamos, entendamos a palavra, vivamos a palavra e desejemos a palavra. Por isso que entra esse aspecto querer. Entra o aspecto querer. Às vezes a pessoa ouve a palavra e blasfema da palavra. Às vezes a pessoa ouve a palavra e fala, eu não quero essa porcaria, não. Outros são esclarecidos, como nós vamos ver, mas não querem. O que vai fazer? Nada. Não há nada para fazer. Não há nada, porque a palavra de Deus entra no coração de uns e não entra no coração de outros, por causa dessa eleição. A eleição é do coração. O Senhor tem misericórdia de quem tiver misericórdia. Por que Deus escolheu Abraão e não escolheu Ló? Vocês podem me explicar? Mas Ló também, o Senhor livrou Ló de Sodoma e Gomorra. Uma das coisas que viu no coração da pessoa é aquilo que Deus, na sua onisciência, sabe. Quando nasceram os gêmeos, o mais velho e o mais novo, o Senhor já falou, o mais velho servirá ao mais novo. A primogenitura de Esaú, o Senhor já sabia que caía. Porque num determinado ponto ele achou que aquilo não valia nada. Há pessoas que conhecem o Evangelho, mas acham que isso é uma brincadeira,
que isso não vale muita coisa, que isso não tem muita consistência, que isso pode ser trocado. Você vê que as pessoas trocam as coisas de Deus por coisas do mundo com maior facilidade. As pessoas deixam de estar na casa do Senhor para estar em qualquer lugar. Há uma festa de não sei o quê. Ainda bem que não é festa de Halloween, né? Mas deixa de estar. Por que isso aí? Porque é a mesmíssima coisa. Não tem a compreensão do reino, a mente não abriu. A mente ainda está embotada, ainda está na ideia religiosa. É isso que havia uma diferença entre Abraão. Abraão via as coisas de Deus com mais amplitude. Ló via a coisa mais localizada. Tanto é que na divisão, ele quis levar melhor. Escolhe você, eu vou para o lado bom, fico eu com bom, você com ruim. Em vez de chegar e falar, olha, nós somos parentes, vamos dividir tudo igualmente para que nós fiquemos em situação igual. Qual é a diferença do coração? Primeiro eu. Posso escolher? Eu vou para o bom. Mas só que ele foi ao bom dos olhos dele. E Abraão ficou com o bom que o Senhor torna melhor. Aparentemente ele ficou com o pior. Mas o pior com Deus é o muito melhor. Esse é o fato. Pode deixar o outro escolher. O que você quer? Aí eu quero sorvete de chocolate. E você, não, sobrou de genipapo. Ficou o aparentemente melhor com o outro. Mas o Senhor abençoou de cá. E onde está a bênção do Senhor está a vitória. Esse é o fato que fez Abraão, seu pai, e não Ló. É a eleição da graça de Deus. Deus elege aqueles cujo coração são dóceis à palavra de Deus. Por que que Pedro andou o tempo inteiro com Jesus e Pedro cumpria, obedecia, fazia aquilo tudo e fazia tudo que era confuso? E o Senhor Jesus, depois da negativa, quando o anjo falou, fala assim, olha, avisa aos outros e a Pedro que eu ressuscitei. O único que foi citado nominalmente foi Pedro, que negou Jesus. Por que isso? Outro podia dizer, não, mas eu tenho andado todo correto. O irmão de Pedro, André, você não vê um deslize de André. Mas de Pedro você ouve deslize de tudo que é hora. Vamos ficar no monte, larga o povo, deixa o povo morrer. Vamos ficar nós aqui. E coisa, Senhor, vem cá, eu deixei tudo e te segui. Aí como é que vai ser isso? Eu não vou ter recompensa, judeuzão. E o Senhor falou, não, você vai ser recompensado 100 vezes mais. Sabe por que isso? Porque ele foi eleito pela graça. O Senhor sabia o que havia no coração. É o que Deus faz, essa é a eleição da graça. Em Filipenses 1:28, a palavra de Deus fala, aqueles que resistem à palavra, esses não chegam. Diz assim, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Lá em 2 Timóteo, que nós estudamos hoje, 2:25, a palavra de Deus diz assim, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Sem arrependimento, não há conhecimento da verdade, e com resistência à palavra não há arrependimento, que é o primeiro passo da experiência cristã. Por que Cornélio, Deus mostrou para ele, para ir falar com Pedro, para ir lá na casa dele pregar, e Deus deu a visão certa, olha, vai lá na casa em frente à praia, na casa desse irmão curtidor, esse irmão Pedro está lá no terraço.
desmaiando de fome. Fala com ele. Por que Cornélio? Cornélio era um homem que dava esmolas, aquilo tudo, mas ele queria Deus, ele não queria uma religião, ele queria Deus. Isso é a eleição da graça. Em Tito, capítulo 1, verso 9, fala da sã doutrina, diz assim: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Esses contradizentes da palavra de Deus são aqueles que não querem a palavra, querem discutir. Uma vez perguntaram para mim: pastor, vai ter um debate numa dessas rádios aí, o senhor vai? Eu falei: de jeito nenhum. Pode ficar debatendo besteira? Ainda juntar com outros para falar mais bobagem? Não. Bíblia não é para debate. Aliás, ele instrui. Nada de discussão, vã discussão. Eu prego o evangelho. Acabou aqui, não, vamos debater, os pastores fulano e fulano debater se sexo é isso, se sexo é aquilo. Não posso isso não. Não tem tempo para isso não. Eu me lembro uma vez do pastor Abu Chaim, as pessoas começaram a discutir bobagem, começaram aquelas orações longas, mandando recado um para uma parte, outro lá na oração mandando recado para outra parte. Aí ele tinha visto uma menina com chocolate, um choquito, ele falou: me dá esse choquito aí, que isso é uma boa hora para comer um choquito. E ele abriu o choquito e ficou comendo o choquito, porque está lá um discute de cá, hora de cá, e hora de lá, irmão, Senhor, abençoa aquele irmão ali, o Senhor sabe que ele precisa da tua revelação, o outro lá de hora de cá, Senhor, aquele lá que tem sido rebelde. Ele falou: a melhor coisa disso aqui é ficar fora e comer o choquito. Por quê? Porque não tem fundamento. Os contradizentes são esses que não sofrem a doutrina, não entra a doutrina, não quer a palavra. Por isso somos eleitos pelo Senhor. Vocês chegaram ao conhecimento de Cristo por uma eleição de Deus. Por isso que eu quero terminar observando uma coisa chamada iluminação. A eleição de Deus, a palavra de Deus entra na nossa mente e ilumina. Uns falam eureka, outro pode falar outra coisa. Fala: entendi, crie. Sabe por que isso? Porque o Espírito Santo é quem opera. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Você um dia estava ouvindo a palavra de Deus. Vou contar a experiência de todo mundo aqui. É tudo da mesma maneira. Você ouviu a palavra de Deus. Aí você olhou e falou assim: eu nunca ouvi essa mensagem. Eu nunca ouvi essa mensagem. Mas você já ouviu 10 vezes, 100 vezes. Mas naquele dia houve a abertura da sua mente. Falar: é isso, é claro. Eu me lembro de uma irmã irritadinha que falou: mas isso é um absurdo, a pessoa não entender. Qualquer pessoa tem que entender isso. Fala: tem que entender porque você foi iluminada para o conhecimento. É isso, o Senhor Deus, na sua eleição, abre a nossa mente para entendermos. Aí aquilo se torna claro. Você fala: mas é tão fácil, é tão simples, é tão lógico, é tão... Aí crê. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que dessa maneira foram iluminados e rejeitaram, cessou. Não tem mais oportunidade, porque a eleição, ele rejeitou a eleição que veio de Deus.
Isso diz lá em Hebreus 6,4, que diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Deixa eu abrir aqui para ler o texto todo. E provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, quer dizer, retrocederam, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Você se lembra que em 2 Timóteo 2 diz assim, você dá o arrependimento para conhecer a verdade. Então o Senhor, quando ilumina, dá o arrependimento para conhecer a verdade. É iluminado, provou a palavra de Deus, está tudo claro, ele fala, eu não quero. A porta está fechada. Isso daqui que é o pecado contra o Espírito Santo. É blasfemar contra o Espírito Santo. Ou seja, ele foi iluminado, tomou o conhecimento e disse antecipadamente não. Ele disse não, não a nenhum homem, ele disse não a Deus. Ele disse, essa eleição que o Senhor fez, eu não quero. É isso. A eleição de Deus é feita por obra e graça do Senhor, misericórdia do Senhor sobre nós. Deus não tem, eu quero que esse conceito fique firme, graça não é dívida de Deus com o homem. Graça é solução de Deus para o homem, fruto do seu amor. Ele nos chamou, ele nos iluminou, ele trouxe-nos ao conhecimento. Mas uma vez iluminados, nós temos duas opções. Quais são as duas opções? Um falou, Senhor, eu sou aqui. Eis-me aqui. Mas me leva todo com o Senhor. O exagerado Pedro falou assim, não, vou lavar, não me lava todo logo. E ele falou, não, você já está limpo pela palavra. Mas você pode dizer, Senhor, eu sou todo teu. Eu creio na minha crucificação com Cristo. Eu sei que eu fui atraído àquela cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me mostrou isso. Obrigado que por isso é claro que eu fui eleito pelo Senhor. Isso significa, Deus apontou para mim e falou, vou te tornar claro desse assunto. Aconteceu com cada um aqui, sem que você percebesse que a intervenção de Deus aconteceu na sua vida. Ele se preocupou com esse detalhe. Aí você diz, obrigado, Senhor, eu creio na minha crucificação e na minha ressurreição com Cristo. Ou pode dizer, não, Senhor, não quero não. Não gostei não, eu acho que eu tenho que pensar de novo, tenho que fazer uma releitura do assunto. Aí vai fazendo releitura até o Sheol. Por quê? Porque não quer. A eleição da graça, irmãos, aconteceu com os judeus e acontece com cada um de nós. Nós fomos salvos e somos salvos pela eleição do Senhor Deus. Nós somos eleitos para conhecer o Senhor. Então, quando falar em predestinação, você não é predestinado diferentemente do que são os outros. Mas a eleição da parte de Deus você tem. Se você foi chamado ao conhecimento de Cristo, e você hoje é uma nova criatura, e você hoje é filho de Deus, você pode dobrar o teu joelho lá e falar, obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. Não era outra coisa, mas o Senhor me escolheu. O Senhor me trouxe, me buscou, me trouxe, me iluminou, me fez entender, ficou claro. E não há coisa difícil, porque é somente crer. E Ele dá a fé para que creiamos. Não tem nada pessoal. Não, você tem que esforçar. Tem que subir um monte, tem que descer não sei o que lá. Não tem nada disso. Você tem que crer naquilo e crer com uma coisa que nem vem de você. Ele dá a fé para que você creia nesse fato. Mas se você está sendo iluminado para o conhecimento, essa coisa está se tornando clara na sua vida, pode dizer, Senhor,
Eu estou crendo nisso daí e quero crer mais. Aquele rapaz ficou em agonia porque ele ficou a noite inteira rodando, porque ele não queria dormir sem que aquilo se consumasse na vida dele. Falou, estou sem tempo para perder. Alguns falam, não, daqui a um mês eu vejo isso. Eu já vi uma vez uma pessoa que estava já bem gasta pela vida. Quando falou do Evangelho, falou, quando eu for mais velho, eu penso nisso. Pô, mas eu já estava todo velho. Tinha mais, não, mas ele achava que ele podia ainda ficar bem mais velho para aquilo ali. Não sabe o que é viver com o Senhor. Seja iluminado pelo Senhor, sendo iluminado pelo Senhor, glorifique o Senhor. E viva a vida que Ele tem. Vamos orar ao Senhor, nesse momento, agradecendo pela nossa eleição em Cristo Jesus. Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Porque se nós estamos aqui, estamos por escolha Tua. Isso, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, porque a maneira espetacular que o Senhor nos chamou é digna de nós dobrarmos diante do Senhor e agradecermos a cada momento da nossa vida, ter o coração grato e nos dobrarmos diante de Ti, porque tão grande salvação que nos atingiu, sem que tivéssemos qualquer mérito, é bênção demais para um ser tão falho como nós somos, seres falhos, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor nos elegeu em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque a cada momento da nossa vida nós verificamos a Tua obra de amor. Eu quero te pedir, Pai, por aqueles que resistem agora à Tua palavra. Meu Deus, dá o arrependimento para conhecerem a verdade. Meu Deus, eu te peço que Tu tenhas misericórdia dessas pessoas que estão em conjecturas pessoais, achando as coisas que devem achar. E aqueles, Senhor, que hoje têm essa consciência da verdade da Tua palavra, que estão caminhando nessa direção, eu te peço que Tu abras o entendimento. A todos quantos estiverem aqui, que nesse momento confessam a Jesus como seu Senhor. Toca o coração de cada um para que creiam e vivam essa vida plena de Cristo Jesus. Glorifica o Teu nome em cada um dos irmãos aqui presentes. É o que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho, o nosso Senhor. Amém.